O governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, disse nesta quarta que apoia, aspas, 95% o texto da reforma tributária que está em tramitação na Câmara dos Deputados e começará a ser discutido em plenário nesta tarde. A declaração foi dada logo após uma reunião que teve com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Apenas para constatar com a fala do Tarcísio, vejam o que outros governadores disseram sobre a reforma tributária. O governador de Goiás, Caiado, disse, abre aspas, vai tributar mais a comida e de repente dá um cashback para aqueles que estão no cadastro único. Quem vai querer a carteira assinada? Se eu estou dando para as pessoas as condições de viver em condições melhores do que quem ganha o salário mínimo sem ter nenhuma atividade e sem estar contribuindo com a Previdência. Fecha aspas. O governador de Mato Grosso, aqui da nossa terra, Mauro Mendes, disse que, abre aspas, a reforma vai beneficiar meia dúzia de grandes empresas exportadoras e penalizar o produtor, que é quem de fato produz. Fecha aspas. Dom Luiz Felipe, eu passo primeiramente o comentário ao senhor, que é nosso convidado especial. Muito bem, muito obrigado. Olha, só para deixar bem claro aqui que a oposição está firme contra esse projeto, tá? Não temos esses acordos palacianos fechados a quatro portas, sem o envolvimento da oposição. Não há como nós, deputados, que vamos colocar nossa digital nesse projeto, aprovar esse projeto, né, da maneira que está sendo conduzido. E também a natureza do projeto, né? A questão do IVA já foi derrotada várias vezes aqui na Câmara. Então, lembrando, esses são projetos antigos e as resistências que existiam antigamente são as mesmas. Só que agora o processo de condução da votação é um processo totalmente espúrio. Nós estamos sendo atropelados. Você imagina, o presidente da Câmara anuncia que vai iniciar a discussão do projeto, inicia hoje, fala que antes da sexta-feira vamos ter votação, os deputados nem viram o texto. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode uma irresponsabilidade com o brasileiro e com o Brasil? Isso aqui é um absurdo. Então eles estão apostando tudo nesse negócio de emenda parlamentar para vários dos deputados, vendo que isso é um canal de cooptação. O texto continua péssimo, eu diria que era muito pior, tentando aqui até valorizar a função do relator aqui, porque de fato a proposta inicial que veio do governo é muito ruim, e agora está menos pior, mas continua péssima, então não é aprovável. Além disso, nós temos um processo totalmente intransparente, espúrio, sem discussão, e eu já comparei em relação à Previdência. A Previdência, quando fizemos a reforma da Previdência, foram 6 meses de discussão, um consenso bem amplo, de esquerda, centro-direita, que a gente precisava da reforma da Previdência. E não é o caso aqui. Nós temos uma condução totalmente errada de um consenso que já existe no parlamento. Então, por que não estão aproveitando esse consenso para fazer um processo parlamentar justo, tal qual o regimento pede? E fazem no atropelo, no afogadilho, sem ver o texto, com emendas parlamentares recheando e engraxando os partidos, para que empurrem esse goela abaixo. Por que querem conduzir dessa maneira? Isso, na minha opinião, é o alerta vermelho para toda a sociedade que esse projeto é ruim. Tá? Vou lembrar aqui, todos esses prefeitos, governadores que não fizeram conta, que estão na mão aí de líderes partidários, que estão na mão aí de grupos de interesse, e que estão aí querendo aprovar isso porque tem alguma compensação do outro lado, olha, não é bem assim não, viu? O projeto é ruim, tá? Espero ter um Brasil, se por acaso for adiante, da aprovação desse projeto. Mas tenho certeza que se tivesse uma discussão ampla, os deputados, mesmo do centro, que são a maioria, estariam votando junto com a oposição, depois de estar vendo os detalhes e os impactos. E é isso que não estão deixando a gente ter, o benefício do debate, as análises feitas em comissão especial. Então, é isso, tá? É muito ruim como está acontecendo. Obrigado, Dom Luiz Felipe. Eu quero cumprimentar agora, chegou com a gente, Adam Amário. Uma boa noite, tudo bem? Pessoal, boa noite. Tava só com um probleminha aqui para entrar, acabou que eu caí, mas é ao vivo, tem que ser isso
e com certeza vale a pena estar aqui com essas pessoas que eu tenho tanta admiração, estar aqui mais uma vez com o Bradock, todo o pessoal que está assistindo. Hoje temas muito importantes e coerentes com a realidade que a gente está passando aqui no Brasil. Então, boa noite a todos. Boa noite, Lucas Pavanato, mais uma vez bem-vindo ao Bradock Show. Boa noite a todos, é uma honra estar aqui com vocês. Hoje temos alguns temas aí sérios, até um pouco técnicos para debater. É uma honra também ter o Luiz Felipe aqui para poder esclarecer a gente sobre um tema tão complexo como a reforma tributária e espero poder contribuir humildemente aqui com o que eu posso agregar ao debate. É isso aí, agora eu passo o comentário para Rodrigo Constantino. Bom, Anselmo, eu acho que o deputado já tocou aí nos pontos principais, né? Em primeiro lugar, essa pressa, esse clima de urgência que não se justifica. A alegação que alguns fazem é que isso está sendo debatido nos últimos 20 anos. Não essa reforma do jeito que ela está. Existe um debate amplo na sociedade acerca da necessidade de uma reforma tributária. Agora, veja, isso é um vespeiro muito mais complexo do que a própria reforma da Previdência, que havia uma consciência quase geral da necessidade para estancar a sangria, né, das aposentadorias e tudo, mas no caso da reforma tributária, todo mundo concorda que é preciso fazer uma reforma, porque nós vivemos num manicômio tributário. Agora, esse papo de que pior não tá, não fica, é mentira. Qual reforma? Tem a questão do Pacto Federativo, que é importante e está ameaçado, do jeito que está vindo o projeto. Tem a questão da divisão entre os setores econômicos, que sempre vai gerar grita do lado que perde, e nesse caso parece que comércio, alguns setores muito importantes aí para a economia vão ser bem prejudicados. Então é preciso perguntar por que a turma da Globo, por que alguns banqueiros e por que o PT está tão afoito para fazer a reforma do jeito que está. Será que é uma reforma que simplifica, que mantém, na melhor das hipóteses, a carga tributária, ou permite aumento à frente? Ou permite arbítrio do tal Conselho Federativo que coloca de castigo gestores que foram eleitos e viram carimbadores de despesa? Então é preciso debater isso a fundo. O que eu queria aproveitar a ocasião e perguntar até ao deputado, né, antes de emitir as minhas opiniões e tudo, é entender um pouco essa postura do governador de São Paulo. Porque, claro, é um aliado do ex-presidente Bolsonaro, portanto, é da base oposicionista, é alguém até tido como um nome que desponta, como uma possibilidade, ainda mais agora que o TSE tornou o ex-presidente inelegível, e de repente ele aparece num vídeo dizendo que concorda 95% com a reforma, e o Estadão dá uma notícia dizendo que ele vai tentar convencer o ex-presidente e a base que o projeto é bom. Eu queria que o deputado dissesse se teve a oportunidade de conversar com o governador, o que ele acha que faz o governador entender diferente dele, de mim e de tantos outros, oposicionistas ao PT. Enfim, a opinião do que aconteceu ali. Olá, Constantino, obrigado pela pergunta. Olha, eu posso só conjecturar, porque eu tive reuniões com secretários de Finança do governo de São Paulo. E ali nas exposições deixei bem claro, também com outros da equipe do governador. E ali deixei bem claro o que é a proposta, qual é os impactos nocivos, não só para os consumidores, mas para pequeno e médio produtores de todos os setores, setor do agro, setor industrial, do setor de comércio, setor de serviços em geral. Então, isso foi bem explicado. E também, claro, deixei bem claro que tem um aspecto de violação da federação, ou seja, de neutralização da autonomia do Estado, que é muito grave. O Estado de São Paulo tem recursos de cobrança que são sofisticados. Ele não precisa de uma burocracia central para fazer a cobrança por ele. Ele já tem isso em São Paulo. Então a tecnologia, imagino que seja até mais avançada no nível dos estados. Todos os estados coletam ICMS. Então, para que fazer uma agência central, se não para efetuar poder político, ascensão política e remover poder dos estados e municípios? Então é isso que é um ponto que eu acho que é a única coisa que ele levantou contrário ao projeto. E meio que olhou para o outro lado e falou assim, consumidores e produtores dos diversos segmentos da economia, eu não vejo problema, mas nós estamos vendo problema nesse aspecto também.
Então, existe um quesito técnico de perspectiva. Ele deve estar olhando só do ponto de vista do Estado, né, do Estado membro que requer recursos. Então, se isso está pacificado, talvez do ponto de vista dele, então está ok. Mas não está ok, porque tem vertentes da proposta que afetam todos os consumidores e toda a economia dinâmica da livre iniciativa. Então, isso é que eu acho que não foi contemplado. Então, eu imagino que na discussão com o governo aqui, com o relator, se pacificasse essa questão, ele seria favorável. Então, eles reduziram a sempre defender só o posicionamento do Estado e não do contexto da sociedade como um todo. E, ao mesmo tempo, o que eu estou dizendo? Nós temos, politicamente, podemos conjecturar aqui o bastante, porque temos 2 partidos políticos que comandam o governo de São Paulo, que são membros de um centro, né? Você tem o PSD e você tem o Republicanos. São 2 partidos de centro. Então, a natureza desses partidos é compor. Eles nunca se antagonizam. Eles compõem com quem tem o poder. E quem tem o poder hoje é o PT. E eles que têm a arrecadação, eles é que estão promovendo a proposta. Então, eles não querem antagonizar com isso. Seus líderes gostam de compor. Então, é uma natureza política aí também afetando a decisão do governador. Mas independente, o governador tem a sua opinião, a oposição tem a opinião dela, né? Nós aqui estamos fechados contra esse projeto e vamos continuar assim. Obrigado, Dom Luiz Felipe. Eduarda Campopiano, a palavra é sua e fique à vontade para perguntar ao deputado Luiz Felipe. Boa noite, gente. Então, achei ótima a fala do deputado, inclusive o trabalho dele é sensacional, eu acompanho faz tempo, gosto muito dele. A fala do Consta também impecável. E eu não sou nenhuma economista, não sou parlamentar, não tenho essa visão tão técnica sobre projetos de lei, reformas e coisas assim. Só o que me preocupa um pouco, que é o ponto que eu quero trazer aqui, é o tom da entrevista do Tarcísio, que foi uma coisa que me incomodou um pouco, sabe? Eu tenho alguns pontos aqui que eu tenho analisado há um tempo, são algumas falas dele que eu acho que entra naquilo que o deputado Luiz Felipe falou. É um pouco de politicagem, talvez, sabe? É a coisa mais política do que, enfim. Em dezembro, logo que ele foi eleito, ele veio dizer que ele não era bolsonarista raiz e que ele não entraria em luta ideológica. E isso eu estranhei bastante ele dizer isso logo que ele foi eleito. Depois teve a questão do Museu da Diversidade Sexual, que levantou uma briga bem grande entre a direita. Teve a verba da parada LGBT também. Teve aquele encontro dele com o Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial, a galera do Você Não Terá Nada e Será Feliz, e um post no Instagram fazendo questão de dizer foi uma honra encontrar com o Klaus Schwab. Eu não acho de bom, sabe? Sendo bem honesta, eu gosto demais do Tarcísio, rodei com ele a campanha aqui pela Baixada Santista, o trabalho dele como ministro foi sensacional, mas eu não acho de bom tom ficar tentando sinalizar pra gente que não tá nem aí pras nossas sinalizações, sabe? Porque eu não sei que tipo de lucro que a gente pode ter tentando articular com gente tão esquerda assim quanto o PT. Porque eu não acho que tentar articular com eles vai amansá-los, sabe? Além disso, também teve essa questão de hoje mesmo, né? Dele dizer que ele concorda 95% com a reforma tributária, enquanto, como o deputado Luiz Felipe falou, toda a oposição está organizada para votar contra e para conscientizar as pessoas dos problemas dessa reforma. Todo mundo, em todos os jornais que a direita tem, seja aqui no Bradock, seja na Revista Oeste, seja na Gazeta do Povo, em todos os lugares, está todo mundo fazendo um esforço grande para conscientizar sobre os problemas dessa reforma. Então, eu realmente não acho de bom tom, sabe, falar que não, a gente concorda com praticamente tudo, 95%, né? Eu acho que isso talvez, principalmente essa declaração agora, não sei, para mim me parece uma forma de dizer, ó, quem está me cogitando como possível substituto para o Bolsonaro, pare de cogitar, sabe? Eu não sei, me parece esse tipo de sinalização, eu não acho de bom tom, sabe? Eu acho que algumas coisas
é melhor a gente não falar, como foi aquela questão. Eu não sou nenhuma parlamentar, não estou ali no meio, não sei o que rola, os acordos embaixo dos panos ali. Mas, por exemplo, aquela história dele falar que, ó, eu não sou bolsonarista raiz. Eu acho que são coisas que não é de bom tom você dizer quando você é um governador eleito com o voto dos bolsonaristas raiz, sabe? Só acho que é um tom dele que talvez fosse interessante dar uma repensada, porque tentar sinalizar virtude para quem quer arrancar a nossa cabeça não me parece adiantar muito. A pergunta que eu pensei em fazer para o Luiz Felipe é muito semelhante à que o Consta já fez, então a resposta dele já respondeu a minha dúvida. Agora eu passo a palavra para o pessoal. Eu só realmente não... Esse tom do Tarcísio de muito isento, de muito pacifista, meio monge budista, não está me agradando muito, sabe? Eu acho que talvez seja uma sinalização para a galera errada. Ao invés de sinalizar para a gente, tá sinalizando para quem tá do outro lado, né? Eu não acho isso muito legal.